O som de batidas que seu coração produz é resultado do abrir e fechar das válvulas dele. O coração não replica suas células, a menos que sofra uma lesão. As córneas são as únicas partes do seu corpo que não recebem sangue. Elas pegam oxigênio diretamente do ar. O cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios. É pegar ou largar. Os vasos sanguíneos do seu corpo são compridos o suficiente para dar 2 ou mais voltas ao redor da Terra. A ideia de que usamos apenas 10% dos nossos cérebros não passa de um mito. Em determinados momentos, utilizamos quase 100% dele. Caso contrário, não conseguiríamos fazer tarefas simples como tomar uma xícara de café. Quando os romanos antigos flexionavam seus bíceps, achavam que seus músculos pareciam ratos. É por isso que a palavra músculo significa camundongo em latim. O pulmão esquerdo é menor que o direito, pois ele divide espaço com o coração. Os especialistas acreditavam que conseguíamos distinguir entre apenas 10 mil cheiros, mas a verdade é que um estudo recente descobriu que os seres humanos conseguem reconhecer até 1 trilhão de aromas. Mais de 70% do seu cérebro consiste em água e precisa de 20% da reserva de oxigênio do seu corpo. Há cerca de 700 espécies diferentes de bactérias na sua boca. No total, mais de 6 bilhões delas vivem lá. A pele é o maior órgão do corpo. Ela tem uma área equivalente a 2 toalhas de banho. Para cada quilo de gordura que você ganha, 1,5 km de novos vasos sanguíneos é criado para levar oxigênio e nutrientes para o corpo. Seu estômago produz um novo revestimento a cada 6 dias para não se autodestruir. As membranas, vasos sanguíneos e músculos que rodeiam seu cérebro têm receptores de dor, mas ele não. É por isso que você não sente dores no cérebro. Os dentes fazem parte do esqueleto, mas não contam como ossos. As células nervosas transmitem 1000 impulsos por segundo, que viajam entre 1,5 km e 430 km por hora. Nosso DNA contém 100 mil vírus. Os cientistas descobriram um que data de 100 milhões de anos. Se você digitasse 60 palavras por minuto, 8 horas por dia, levaria 50 anos para datilografar o genoma humano. A maior molécula do corpo humano é o cromossomo 1. Uma célula humana possui 23 pares de cromossomos, e cada cromossomo 1 é composto por 10 bilhões de átomos. Você inspira 25 sextilhões de moléculas a cada vez que respira. Isso é o número 25 seguido de 21 zeros. Se você é desses que gostam de acumular pontos. Você tem uma aba cartilaginosa no topo da laringe que se fecha toda vez que engole, impedindo que a comida vá para seus pulmões. Leva 1 mês para todas as células de pele se renovarem. Nós eliminamos cerca de 30 mil células mortas por minuto, perdendo cerca de 4 quilos de pele por ano. As unhas de nossas mãos crescem muito mais rápido do que as dos pés. Isso acontece a uma velocidade quase 4 vezes maior, porque as das mãos se quebram com mais frequência. Embora de vez em quando a gente bata os dedos dos pés nas quinas, o repentino aumento de circulação não dura muito tempo. Um cílio dura apenas 150 dias. O maior tamanho de um deles, já registrado no mundo, foi de 7,5 cm de comprimento. Esses fios também abrigam minúsculos ácaros. Nós piscamos aproximadamente 4.200.000 vezes por ano. Isso dá pelo menos uma vez a cada 8 segundos. Quando espirramos, o ar sai do nosso corpo a 160 km por hora. Ou seja, pode acelerar mais rápido que um potente carro novinho em folha. Outra coisa, você pode até fraturar uma costela se espirrar muito forte. Dependendo da pessoa, um humano produz de 500 ml a 950 ml de saliva todos os dias. Isso é água suficiente para encher várias banheiras por ano. A saliva age como um remédio perfeito. Feridas dentro da boca cicatrizam muito mais rápido do que em qualquer outra parte do corpo. Ela também ajuda a sentir o gosto dos alimentos. Nossas papilas gustativas ficam prontas para apreciar a comida só quando ela é dissolvida pela saliva. Pode parecer loucura, mas nossos ossos são mais fortes do que parecem. Cada centímetro cúbico de um osso humano consegue suportar cerca de 8.600 quilos, tornando-o 4 vezes mais forte do que o concreto. A única coisa que faz nosso tipo sanguíneo ser diferente é o açúcar. O A, o B e o AB têm 5 tipos de açúcares, enquanto o O tem só 4, o que o torna perfeito para doações.
Essa falta de um açúcar não faz o O ser menos doce. Na verdade, ele atrai mais os mosquitos do que os outros tipos sanguíneos. As pessoas só têm 8 tipos sanguíneos, enquanto nas vacas são 800 ou mais. Geralmente eliminamos entre 50 a 150 fios de cabelo por dia. A duração média de um fio é de anos, e assim que um velho dá adeus ao seu couro cabeludo, um novo começa a crescer imediatamente. Um fio de cabelo humano é mais forte do que um de cobre do mesmo diâmetro. Um único consegue suportar um peso de até 100 gramas. Se for usada do jeito certo, uma cabeça consegue sustentar até 8.400 quilos. Nosso estômago é maior do que parece, com capacidade de aproximadamente 200 gramas quando necessário, sendo que a capacidade normal dele é de 950 ml. A comida é digerida em 4 a 6 horas, e ele também consegue digerir metais, então a capacidade é muito importante. Os lábios são muito mais sensíveis do que os dedos, já que tem cerca de 1 milhão de terminações nervosas. Eles são 100 vezes mais sensíveis que as pontas dos dedos. Os sulcos e ranhuras fazem nossa impressão labial ser única, assim como as digitais. Ela também não muda ao longo da vida. Da mesma maneira, a da língua é única. Será que algum dia veremos um leitor de impressão lingual? Nossos umbigos carregam um zoológico inteiro. São aproximadamente 70 bactérias diferentes. Algumas delas também podem ser encontradas no solo do Japão e outras são típicas das calotas polares. Sabia que nossos corpos brilham de verdade? Ainda não conseguimos ver isso a olho nu, pois a luz que emitimos é 1000 vezes menos intensa do que o nível mínimo que conseguimos enxergar. Os humanos são as únicas criaturas da Terra capazes de corar. O que precisam corar, de acordo com Mark Twain. O rubor é provocado por uma onda de adrenalina. E sabia que o carmim, usado em blushes e batons, é feito com tinta vermelha que vem de insetos? Eca! Os músculos mais rápidos do corpo humano estão nos olhos. E um piscar de olhos dura cerca de 1/10 de segundo. E você faz isso 20 mil vezes por dia. Os adultos podem piscar em média 15 vezes por minuto, mas os bebês fazem isso apenas 1 ou 2 vezes por minuto. O motivo ainda é desconhecido para os cientistas. Apenas não desafie bebês a um concurso de olhar fixo sem piscar. Existem 250 mil glândulas sudoríparas nos pés e elas produzem cerca de 250 mililitros de suor em um único dia. Seus pés cheiram mal? Na verdade, seu nariz é que cheira. Seus pés simplesmente têm cheiro ruim. O olfato de um cão pode ser até 100 mil vezes mais aguçado que o de um ser humano, mas você ainda pode distinguir 1 trilhão de odores diferentes. O cheiro natural do seu corpo é absolutamente único, exceto se você tem um irmão gêmeo. Após o nascimento, muitos bebês têm olhos azuis e eles ficam mais escuros com o tempo. É porque a quantidade de melanina, o pigmento que dá cor aos olhos, cabelos e pele, nas íris gradualmente aumenta durante os primeiros 2 anos. Os bebês recém-nascidos veem o mundo em preto e branco e de cabeça para baixo. A capacidade de distinguir cores e inverter a imagem chega só mais tarde. Seus olhos podem levar algum tempo para terminar de se desenvolver, mas os olhos de um bebê são do mesmo tamanho dos olhos de um adulto. Seu nariz e orelhas nunca param de crescer ao longo de toda a sua vida. Triste, mas verdadeiro. Embora tenhamos 2 narinas, elas não funcionam ao mesmo tempo em 85% das pessoas. O ar se move através de uma ou outra, e esse ciclo nasal muda ao longo do dia. O rubor é causado por uma explosão de adrenalina, e quando suas bochechas coram, seu estômago também o faz. Uma pessoa produz saliva suficiente ao longo da vida para encher 2 piscinas. Pense num monte de baba. A língua consiste em 8 músculos entrelaçados. Sua estrutura é como um tentáculo de polvo ou uma tromba de elefante. Apesar da crença comum, a língua não é o músculo mais forte do corpo humano. Esse seria o músculo da mandíbula. Uma mordida humana tem 90 quilos de força. Isso é muito menos que jacarés e tubarões. Eles têm milhares de quilos de força na mandíbula. Mas ainda é mais do que a mordida de uma piranha. Os corpos femininos continuam crescendo e mudando, mesmo na casa dos 20 anos. A gordura sob a pele se desloca das bochechas, pescoço e pernas para a cintura, abdômen e coxas. Algumas mudanças importantes também acontecem no setor cerebral, responsável pela tomada de decisões e pela memória de curto prazo. As mulheres usam ativamente os 2 lados do cérebro ao ouvir alguém.
Elas podem ser melhores ouvintes e ouvir até o que não foi dito, graças ao lado direito, responsável pela criatividade. Elas também são menos propensas a perder a audição à medida que envelhecem. Mesmo quando as mulheres estão dormindo, a audição sensível está ligada. Isso tem a ver com a evolução e o papel histórico da mulher como mãe, que precisa acordar quando o bebê chora. Felizmente, são apenas os ruídos agudos que as acordam facilmente. As garotas têm mais paladar na língua do que os garotos. 35% das mulheres são super degustadoras. Em suas línguas, elas têm mais de 30 papilas gustativas em um espaço do tamanho do buraco deixado por um perfurador. O açúcar parece mais doce, o sódio é mais salgado, e elas dificilmente gostam do sabor amargo. As mulheres são boas em lembrar tarefas a serem feitas, mas esquecem facilmente o que já foi feito. É o oposto dos homens. Elas também se lembram melhor de rostos. Um estudo concluiu que as mulheres veem outras mulheres vestindo vermelho como uma ameaça potencial ao relacionamento. As participantes ficaram indiferentes ao receberem fotos de garotas vestidas com outras cores, mas roupas vermelhas causaram uma explosão emocional. As mulheres podem lidar com muito mais dor do que os homens. Elas também esquecem a dor muito mais rápido e não ficam tão estressadas quando se lembram da sua última experiência desagradável. Os dois hemisférios do cérebro feminino são mais interconectados. Nas mulheres, as vias das fibras são em zigue-zague entre os lados lógico e criativo. E nos homens, esses caminhos vão e voltam, principalmente dentro de cada hemisfério. É por isso que as mulheres geralmente encontram soluções mais criativas e inusitadas para os problemas, mesmo que não sejam as mais simples e lógicas. O coração das mulheres tem apenas 75% do tamanho dos homens, e as artérias nele são mais estreitas. Para compensar essa diferença, o coração da mulher tem que bater mais rápido, fazendo cerca de 78 batimentos por minuto, 8 batimentos a mais que o do homem. Uma mulher leva em média 47 horas para digerir os alimentos, em comparação com 33 horas para os homens. Isso ocorre porque as mulheres têm estômagos menores que produzem menos ácido. É por isso que a velocidade com que o alimento desce pelo sistema digestivo é cerca de 20% mais lenta. Uma mulher fala, em média, cerca de 20 mil palavras por dia. São 7 mil palavras a mais que os homens. A região do cérebro responsável pelas habilidades de linguagem e interação social é maior nas mulheres. Além disso, as garotas têm níveis mais altos da chamada proteína da linguagem. Isso as faz falar mais e mais rápido que os homens. Então, agora você sabe. A melhor câmera que a humanidade conseguiu criar até agora tem cerca de 200 megapixels. E adivinhe só, você não precisa dela, pois seus olhos são muito melhores. Que tal uma qualidade de imagem de 576 megapixels? Pois é, esse é o nível da sua visão. É uma pena que essas imagens são impressas na parte traseira dos olhos e não em um pedaço de papel para emoldurarmos. Mesmo assim, a tecnologia ainda tem que evoluir muito. O coração humano é um motor pequeno, mas poderoso. Em um dia, ele bombeia o sangue de forma tão eficiente que este viaja cerca de 19 mil quilômetros para percorrer cada veia do seu corpo. Isso é como correr de costa a costa por toda a extensão dos Estados Unidos 4 vezes. Não só isso, mas se fosse possível esticar todos os seus vasos sanguíneos e organizá-los em uma única linha, bem, seria o seu fim. Mas os vasos sanguíneos contornariam a Terra diversas vezes. A diferença entre nós e nossos primos não está na quantidade de pelos, pois é a mesma, mas na qualidade. Nós usamos shampoos melhores. Eu sei, mas não é isso. Trata-se da forma como nossos pelos evoluíram. Nós precisávamos suar de forma mais eficiente para controlar o calor corporal. Outra vantagem dos nossos pelos delicados e fininhos é que eles têm menos probabilidade de abrigar parasitas. E isso contribui para a nossa aparência. Então, ganhamos em todos os sentidos. Seus pulmões são capazes de forçar o ar para fora tão fortemente que ele se movimenta quase à velocidade do som. Ok, 1/3 da velocidade do som. Mas mesmo assim, isso acontece quando a tosse é violenta e quando vem de um par grande de pulmões. Assim, ó. Uau! Preciso de um pouco de água. Já pensou se essa tosse fosse um pouco mais rápida? E se você criasse uma explosão sônica? Bem, melhor não contar com isso. Nossos pulmões regulam a velocidade.
Ué, será que as bolhas são um tipo de pista? De jeito nenhum. O corpo tem um mecanismo especial para conseguir entrar na água, chamado reflexo de mergulho, que está presente em quase todos os tipos de mamíferos, inclusive nos humanos. Esse reflexo redistribui o oxigênio pelo corpo, o direcionando para o coração e para o cérebro. Quando mergulha na água, seu corpo automaticamente desacelera os batimentos cardíacos, contrai os vasos sanguíneos e libera os glóbulos vermelhos que ficam armazenados no baço. Esse reflexo também é acionado quando você molha o rosto, principalmente as narinas, mas não funciona quando coloca só os pés ou mãos debaixo d'água. Por falar nisso, pode parecer que é apenas uma coisa normal que acontece com a pele quando está molhada, mas aqui está um fato curioso. Quem tem nervos danificados na pele não fica com os dedos enrugados quando eles estão dentro d'água. Esse enrugamento é uma reação proposital à água, acionada pelo sistema nervoso. Nós precisamos dessas rugas para ter mais aderência em superfícies molhadas. Experimentos comprovam isso. Uma pessoa com dedos enrugados conseguiu pegar mais bolas de gude molhadas do que uma com mãos secas e lisinhas. Pode parecer que você se sinta meio mal depois de andar de montanha-russa ou de jogar em realidade virtual. O fato é que é exatamente isso que acontece. Apenas aprenda a lidar com o fato. Acontece que nosso cérebro simplesmente não está adaptado a esse tipo de tontura e percebe como se fosse o primeiro sinal de que você provavelmente comeu algo ruim. É por isso que você se sente mal. O cérebro envia sinais ao seu estômago para que este se livre de algumas substâncias tóxicas, mesmo que não tenha nada dentro dele. Os ossos dos punhos de um bebê não se formam totalmente até os 10 anos de idade. Isso porque na infância é muito importante que os punhos sejam elásticos. Portanto, muito tecido ósseo é substituído por cartilagem nesse período. Os bebês rastejam usando não apenas as pernas, mas também as mãos. E isso é muita pressão para elas. Se os punhos fossem totalmente formados, isso seria perigoso. Surpresa! Não é o suor que leva você ao banheiro depois de um bom treino. São as bactérias microscópicas na sua pele que interagem com ela. Não as culpe. Algumas delas são boas para nós. Competem com outros tipos de bactérias por um lugar para morar e as assustam, poupando você de algo como acne ou algum outro tipo de infecção. O dedo mindinho do pé perdeu toda a sua funcionalidade há algum tempo, exatamente quando a humanidade começou a usar sapatos. Ele servia para manter o equilíbrio enquanto caminhávamos descalços, mas hoje em dia apenas tem a função de bater na quina dos móveis de vez em quando. Em algum momento no futuro, pode ser que percamos os dedos mínimos durante o processo evolutivo. Portanto, vai ser triste. Mas esse pitoquinho vai acabar nos deixando. Oh. Os cabelos e as unhas crescem mais rapidamente se obtiverem mais nutrição com sangue. Outro fato: nosso corpo não é simétrico. Um lado do seu corpo tem mais vasos sanguíneos que o outro. Então, cabelos e unhas também recebem mais nutrientes de um lado. Quando você grita ou espirra, seu cérebro tenta protegê-lo do barulho alto. Ele reduz automaticamente o volume na sua cabeça. Faça o teste. Só não grite muito alto sem motivo. Pode parecer estranho. Não são apenas os dentes caninos que herdamos de nossos ancestrais carnívoros. Nossos sentidos também são semelhantes aos dos nossos antepassados. Quando estamos com fome, tudo fica mais nítido. Vemos com mais detalhes, ouvimos melhor e, o mais importante, cheiramos melhor também com o nariz. Mas assim que estamos cheios, relaxamos, porque nosso corpo libera um monte de hormônio da felicidade, a serotonina. Isso torna os sentidos entorpecidos e desliga o nosso predador interior. Quando você está com medo ou apenas assustado, suas pernas podem ficar pesadas como troncos de árvores. Seu coração pulsa forte e sua pele se cobre de arrepios. Tudo isso é resultado do mesmo processo, uma reação à adrenalina que entra no seu fluxo sanguíneo. Quando ela entra em ação, desencadeia o que é chamado de reação de luta ou fuga. Essa reação causa aumento da tensão muscular e do fluxo sanguíneo, deixando as pernas pesadas. Todos os sistemas do seu corpo ficam altamente alertas, preparando-se para agir com firmeza e rapidez. Mas ao mesmo tempo, a reação poderia ser de duas maneiras diferentes. Você pode correr como um atleta olímpico ou não conseguir mover um único músculo. A razão é que existem dois tipos de reações a uma situação perigosa. Você pode tentar superar o problema ou apenas evitá-lo completamente. Porque é mais fácil colher frutas das árvores em tempo chuvoso com mãos assim. Não, vamos falar sério. Tentarei explicar. O enrugamento acontece quando pequenos vasos sanguíneos se contraem sob a pele.
Mas essa não é a parte mais interessante. Os cientistas descobriram que se os nervos dos dedos estiverem danificados, as rugas não aparecerão. Não importa quanto tempo as mãos fiquem submersas. Isso significa que as rugas acontecem por causa de uma reação específica do nosso corpo à água. Não é apenas uma qualidade da pele em si. Portanto, deve haver algum importante motivo biológico. Testes adicionais envolveram a tentativa de coletar bolinhas de vidro molhadas com as mãos secas e com elas molhadas e enrugadas. E provaram que é muito mais fácil pegar essas bolinhas com as mãos molhadas. O mesmo vale para os pés também. É muito mais fácil e seguro ficar em uma superfície molhada com os pés cobertos de rugas. Eu acho que é a maneira da natureza de melhorar nossa aderência em uma situação escorregadia. Mesmo que nem sempre perceba esse som horrível por causa do seu mau hábito de estalar as juntas, você o reconhecerá em qualquer lugar. Para ser justo, é ainda pior quando você se levanta da mesa e ouve um clique, como se por algum motivo se machucasse ou quebrasse alguma coisa. Não é esse o caso. Está provado que os estalos das juntas nem sequer afetam muito o nosso bem-estar. Eles acontecem quando uma força séria empurra uma articulação, dobrando-a de uma maneira que faz com que uma pequena bolha de gás escape. Como se fosse um pum. Essa bolha aparece naturalmente em todas as articulações do seu corpo e não representa nenhuma ameaça. Você tem o mau hábito de estalar os dedos? Ou é uma daquelas pessoas que não aguentam o som? Deixe-me saber nos comentários. Bolhas no bucho, estrondo no estômago, um ronco na barriga, chame como quiser. Todos conhecemos muito bem esse som embaraçoso. O que não é tão conhecido é o que causa isso. Em termos básicos, seu cérebro está zombando de você por não comer. Sei que parece estranho, mas de que outra forma seria possível explicar? Quando seu estômago está vazio, o cérebro envia um sinal para iniciar o processo de digerir algo e transportá-lo para o sistema digestivo. Mas não há nada para transportar, exceto o gás, que é exatamente o que faz todo o barulho. Então, basta colocar algo lá embaixo. Sim,